Oi, pessoal! Hoje nós vamos resolver duas questões da prova do CFC, do edital número 2 de 2025. A prova que eu tirei essas duas questões é a prova tipo 1. Eu separei as duas questões aqui no Excel, tá? Então, a primeira questão é a número 26 e a segunda questão é a questão 30, tá? As duas são parecidas. Uma utiliza o método, né, para apurar o CMV com base no método PEPS e a outra com base no custo médio, tá? Então, vamos começar aqui pelo PEPS. Então, aqui, o que a gente tem de informação nesse enunciado? Aqui tá falando, então, que no dia 1 de janeiro, uma livraria tinha no estoque 20 livros. E aí, cada livro ela adquiriu por 80 e vendeu, né? E era vendido por 140. E aí, ela tem algumas movimentações aqui que vão acontecendo, né, ao longo do tempo. Então, ela tem venda, ela tem compra, ela vai e vende de novo, aí ela vai lá e compra. E aí, a gente precisa apurar, né, o custo de mercadoria vendida, considerando que essa livraria utiliza o método PEPS para avaliação de estoque. Considerando aqui, né, para o primeiro trimestre de 2025. Então, primeiro trimestre de 2025 vai até março. Então, todas as operações que estão aqui são até março. Então, a gente vai considerar todas que estão aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira questão que a gente precisa levar em consideração é que nós temos um estoque inicial, né, de 20 unidades. E cada unidade aqui é R$80, certo? Vou colocar aqui o custo unitário. 20, 80. E aí, a gente pode até fazer aqui para saber o total. Em 28/1, a empresa ela vendeu 10 livros por 140. A questão da venda, né, o valor da venda em si, a gente não precisa para resolver esse exercício. O que vai definir aqui, né, o custo de mercadoria vendida é a quantidade. Então, ela teve a venda de 10 livros por 140. Se ela vendeu 10 livros por 140, quer dizer que saiu do estoque 10 livros. Ou seja, eu fiquei agora com 10 livros a 80 cada. E agora eu tenho no meu estoque R$800. Então, a primeira coisa que eu venho é tirar do meu estoque esse valor. Então, aqui, essa informação eu já não tenho mais, certo? E a gente vai apurar já aqui do lado o custo da mercadoria vendida da primeira operação, que é de 10 vezes 80, de R$800, referente à primeira venda. Então, essa primeira informação tá ok. Já tá resolvido. Essa aqui a gente já tinha resolvido também. Aí, em 5/2, a empresa comprou 15 livros por R$90 cada. Então, a gente vem aqui, como o método é PEPS, que é uma coisa que eu acabei não comentando, o método PEPS é o seguinte, é só lembrar aqui das iniciais mesmo, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a primeira mercadoria que eu comprei é a primeira que vai sair, tá? Isso a gente vai conseguir ver um pouco melhor quando a gente realizar essa venda aqui de 18 livros, tá? Então, só voltando aqui, tem uma compra de 15 livros por R$90. Então, entrou no meu estoque 15 livros por R$90. E aí, eu posso até fazer um total aqui, né, de 1.350. Então, eu tenho no meu estoque 10 livros a R$80 cada. E eu tenho 15 livros a R$90 cada. Tem que ficar separado assim, porque a gente está utilizando esse método de PEPS,
que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. É o primeiro que sai. Então, eu preciso ter segregado cada compra. Então, vamos lá. A gente teve, então, a compra de 15 livros por R$90. Beleza, já entrou aqui no meu estoque, a gente já registrou. Aí, a gente vai ter, então, uma venda de 20 livros por R$95. Então, vamos lá. 18 livros. 10 livros serão, né, vai ter ali o custo de mercadoria vendida de 80 a unidade. Então, a gente vai tirar isso aqui do nosso estoque. Vamos zerar isso aqui. Aí, a gente coloca aqui um CMV de 10 livros a 80 da segunda venda. Então, eu vendi 18, já tirei 10 do meu estoque. Eu preciso ainda tirar 8 do meu estoque. Então, agora a gente vai tirar dessa segunda compra que a gente tinha feito. Então, é só a gente fazer 15 menos 8. Vai continuar sendo vendido a 90. E agora, a gente tem aqui um total, nosso estoque, de 630. Então, a gente vai registrar aqui o nosso CMV de 8, né? 8 vezes 90. 720. E aí, só para tirar a prova real, 720 mais 630, deu aqui 1.350 aqui, ó, no somatório. Então, tá certo. Perfeito. Então, a gente vendeu 18 livros, sendo que a gente tirou do nosso estoque, então, 10 dessa primeira linha e 8 dessa segunda linha, refletindo, assim, no estoque final de 7. Então, a gente pode rabiscar essa linha aqui também. Deixa eu só ajustar aqui com a borracha. Pronto. E aí, a gente, então, vai para o dia 5 aqui do 3. No dia 5 do 3, a empresa comprou 20 livros a 95 cada. 1.900. Então, a gente registrou em uma linha separada, porque a gente tá utilizando aqui o método PEPS. Então, opa, não tem nada de tirada, não. Então, beleza. E a gente fez uma última venda de 25 livros por 150 cada. Então, são 25 livros. 7 livros vai sair daqui. Então, a gente vem aqui, CMV, e coloca já esse 630, que é da terceira venda. E aí, eu vendi 25. 25 menos 7, falta tirar da segunda linha 18 livros. Então, eu vendi aqui 95 vezes 18, que dá no meu CMV 1.710, tá? E aí, eu fico aqui no meu estoque com 2 unidades a 95 cada, sendo 95 vezes 2. E aí, para tirar a prova real, 1.710 mais 190 dá exatamente ali os 1.900, certo? E aí, depois que a gente registrou todas as operações que a empresa fez no período, a gente vem aqui e faz a soma do custo de mercadoria vendida e a gente chega no valor de 4.660, que é a alternativa C. A segunda questão é a questão número 26. Ela é bem parecida com a questão número 30. Só que aqui, eles pedem para a gente indicar o valor aproximado do estoque final. E também aqui nós consideramos o método, né, para registrar as saídas, né, e para a gente fazer o controle do nosso estoque, o custo médio ponderado móvel, tá? Então, vamos iniciar. A
A gente tem uma empresa aqui chamada Companhia Gold, que vende pulseiras. E aí, no dia 31/12 de 2024, ela não tem estoque inicial. E aí, no primeiro trimestre de 2025, vão acontecendo as seguintes transações aqui da empresa. Então, tem compra, venda, compra e assim por diante. E aí, ela pede, então, para a gente definir o estoque final em 31/3, ou seja, primeiro trimestre de 2025. Todas essas informações estão dentro do primeiro trimestre, então a gente vai acompanhar todas essas informações. A primeira questão que a gente precisa fazer, então, é já registrar aqui essa compra que a empresa fez de 20 unidades por 10 mil, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui, dia 5/1, a gente tem... Deixa eu só descer um pouco mais esse enunciado aqui pra cá. Unidade, aqui é o valor total. E aqui, valor unitário. Então, a gente tem aqui a compra, né, de 20 pulseiras por 10 mil reais. E aí, a gente faz 10 mil vezes... 10 mil dividido por 20 para a gente conseguir ter ali o custo unitário. Então, essa informação aqui a gente já tem, já registrou. Aí, no dia 25/1, a empresa realizou a venda de 10 pulseiras por 1.200 cada. Então, vamos só registrar aqui, né, a venda. Opa, deixa eu tirar aqui já direto do nosso estoque, porque não precisa a gente ficar registrando o CMV, tá, gente? Justamente porque aqui não pede o CMV, ele pede só o estoque final, tá? Então, se eu vendi 10, eu fiquei com 10 no estoque. Como é 500 reais, né, o valor unitário, só a gente fazer aqui, vezes 500. E fazer isso aqui, dividido por 10, que dá 500. Continua sendo 500, tá? Então, a gente vai registrar, tirar essa informação aqui. E a gente fica com essa daqui. Aí, no dia 5/2, que é essa informação aqui, a gente compra 12 pulseiras por 7.200 cada. Então, a gente vai inserir aqui no nosso estoque 12 unidades. Então, agora a gente tem 10 mais 12. A gente tem 5 mil que a gente já tinha lá, mais 7.200. E aí, a gente tem um custo unitário aqui de 12.200 dividido por 22. Então, cada unidade aqui tá saindo por 555 arredondado, tá? Então, a gente não tem mais essa informação aqui do nosso estoque. Foi. Aí, no dia 20/2, a gente vendeu 11 pulseiras por 1.200. Então, vai sair do nosso estoque 11 pulseiras, que é 22 menos 11. A gente vai ficar com 11 pulseiras no nosso estoque, que vai continuar sendo a 555 cada. Opa! Que vai ser, né, vai ficar ainda com o valor de 555. Se eu tinha 22 unidades e cada uma é 555, eu só tirei 11, continua sendo ainda 555 cada, tá? E aí, 11 vezes 6.100 dá... Opa! Fiz errado aqui. É só fazer 6.100 dividido por 11, que vai dar... O custo aqui unitário ainda continua sendo 555. Então, essa informação a gente já registrou. E agora, a gente não tem mais essa daqui de baixo. Dia 10/3, a empresa comprou 8 pulseiras. Então, 8 pulseiras, mais 8, 11 mais 8, 19. Eu tinha, no total,
6.100, agora vai ser 6.100 mais 5.200. E aí eu tenho o valor unitário por pulseira de 594. E a gente vai dar uma arredondada aqui, 595. Vem aqui, dá um ok. E aí, por último, a gente vendeu 5 pulseiras. Então, a gente vai vir 19 menos 5. Então, a gente ficou no estoque 14 pulseiras. 595 vezes 14 dá 8.326. E o unitário, só pra gente ter aqui também, é de 595, que continua sendo o de antes. Então, o que ele pede aqui? Ele pede pra gente indicar o valor aproximado do estoque final. A gente tem no estoque final 14 unidades a 595 cada, que totaliza 8.326, que é 14 vezes 595. Ou seja, a gente já tem uma alternativa aqui, que é a B.